Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. É uma grande honra estar com vocês aqui em mais um episódio do Café com o Delegado, episódio de número 50, isso mesmo. A gente está aqui avançando em nossos episódios, falando de muito conteúdo jurídico, de muito conteúdo para concursos públicos das carreiras policiais. Então é sempre uma honra estar com vocês nessas manhãs de terças e quintas-feiras, em que a gente tem esse encontro marcadinho aqui às 7 horas da manhã, para a gente bater aquele papo sobre assuntos aleatórios, mas focados em concurso das carreiras policiais. Então, bom dia a todos, bom dia Carneiro, Natália, bom dia a todos vocês que estão comigo ao vivo aqui e também aqueles que eventualmente precisam assistir depois. Hoje eu queria falar com vocês coisas muito legais. Bom dia Arno Biolobo. Nossa, sei lá se eu cheguei certo nisso aí, mas vamos todos hoje com toda a energia possível, que realmente eu quero fazer um café com o delegado diferenciado. Eu quero falar com vocês de algumas questões concretas já desde o início. Então, para a gente iniciar, bom dia Gabriel, bom dia Glau, bom dia John e todos vocês. Eu quero falar sobre casos concretos. Veja bem, já quero falar com porrada, né? A gente já fala assim, ó, puxa vida, professor já vai fazer refletir sobre caso concreto logo cedo desse jeito. É assim que concurseiro passa em concurso público. Concurseiro precisa romper com o comum, com o trivial. Então vamos lá. Imagine a seguinte situação comigo aqui, meu povo. Situação bizarra, tá? Já vou começar falando. Imagine que um pai, dentro de sua residência, ele acaba por ceifar, por acabar com a vida de sua filha de 13 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, o filho dele, naquele afã de defesa da irmã, o pai também resolve atacar o filho. Ficou muito evidenciada a violência doméstica, evidenciada, né? A violência doméstica que aconteceu nessa residência. 2 filhos, gêmeos, 13 anos de idade, e a pergunta que não quer calar: qual a infração penal que foi praticada? Olha só, vamos voltar para quem está entrando agora. Nós temos 2 pessoas, 2 adolescentes. Por que eu estou falando adolescente? Opa, Júlio Lima, grande abraço para você, meu irmão, delegado lá do Mato Grosso do Sul. Vamos lá. Então, gente, quando a gente vai trabalhar esses 2 temas ao mesmo tempo, parecem 2 casos distintos, e de fato são, mas a gente precisa estruturar a base para responder. E eu vou falar para vocês já começarem a pensar: e se fosse uma prova objetiva, marcar X, e se fosse uma prova discursiva para escrever, ou se fosse uma prova oral, como é que eu me daria com essa situação em que eu tenho 2 vítimas que foram mortas pelo pai, uma de 13 anos que é uma menina e o outro de 13 anos que é um menino. Então traz para mim, vamos começar a pensar nesse assunto. Eu vou passando o caso, você já tem que começar a pensar o que isso poderia ser. Qual que é a análise que eu tenho que fazer desse caso? Vamos lá? Para a menina de 13 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é cindir o caso. Eu preciso partir a situação para falar o seguinte: cara, eu preciso resolver a tipificação penal, o caso concreto deste menino vítima, e eu preciso também resolver, ou a menina, aí você tem que separar, e eu preciso resolver depois o segundo ponto, que é o menino ou a menina vítima. Então, quando você começa com o menino, você termina com a menina. Você começa com a menina, termina com o menino. Mas eu quero, André, a tipificação completa. E aí, será que a gente consegue formular isso aqui? Vamos começar pela menina? Beleza. Meu povo, começando pela menina, eu posso falar que nós temos uma hipótese de feminicídio? Eu falei que tinha violência doméstica e familiar. Pois bem, o pai que acabou ceifando a vida da filha de 13 anos de idade, que é uma adolescente, nós podemos falar sim de uma violência de gênero, um feminicídio. Por quê? O que é o feminicídio? Primeiro, vamos definir a base da origem do tema. O feminicídio é aquela hipótese em que a mulher é morta por razões da condição do sexo feminino. Cuidado! O femicídio é matar a mulher. O feminicídio é matar a mulher por razões da condição do sexo feminino, que vai acontecer em 2 situações. Cuidado com isso aqui. Primeira situação que a gente fala de feminicídio, a gente está falando em que há uma violência doméstica e familiar. Beleza, aqui fica mais fácil de configurar. A segunda situação é quando há um menosprezo ou uma discriminação à condição de mulher. Então vocês podem me perguntar assim: professor, então vamos lá. Se o cara nunca viu uma mulher na vida, de repente discute com essa mulher no trânsito, pode aventar uma hipótese de feminicídio? Depende.
Imagine se esse cara, antes de matar essa mulher, ele fala assim, por isso mesmo que mulher no volante, perigo constante. Isso mesmo, André, misoginia. E aí, nesse momento que esse cara fala essa frase bem babaca, diga-se de passagem, ele vai lá e mata essa mulher. Resultado que eu posso ter com isso, meu povo, é que nessa situação de caso concreto aqui, nós estamos diante de um feminicídio. E não apenas de um femicídio. Beleza? Então tá, nós já vimos as duas hipóteses. Agora vamos ao caso concreto. Essa menina tem 13 anos de idade. Então eu já consigo fechar que seria um feminicídio? De acordo com o caso que eu propus, tem sim um feminicídio do pai contra a filha que tem 13 anos de idade. Vamos ampliar essa resposta? Nós sabemos que uma das causas de aumento de pena do feminicídio é justamente o fato da vítima ter menos de 14 anos. Com isso, essa pena pode chegar até metade a mais. Já sabemos hoje que o feminicídio ele tem a maior pena do Código Penal, é de 20 a 40 anos. Imagine aumentar mais a metade. Ou seja, é uma pena que poderá chegar de 30 a 60 anos, meu povo. Agora, eu posso falar de eventual circunstância que seja agravante? Posso. Então eu vou lá nas circunstâncias agravantes do Código Penal, lá do 62 seguintes, e eu vou começar a pensar que nessas circunstâncias agravantes é possível sim que o sujeito seja imputado com uma circunstância que vai ainda aumentar um pouquinho a pena dele, pelo fato de ter cometido talvez por um motivo torpe ou até mesmo fútil. Parar para pensar nisso? Também eu posso aumentar a pena porque esse sujeito matou a filha. Então a ascendência, ele matou a descendente ali, ele vai poder fazer sim essa circunstância agravante na pena dele. Olha que interessante onde nós podemos chegar. Ou seja, definindo num caso concreto, eu vou ter na vítima menina que tem 13 anos de idade, que foi morta pelo pai, eu posso falar ali de um feminicídio com a causa de aumento de pena em decorrência dela ter menos de 14 anos. Eu posso falar da circunstância agravante por motivo fútil ou torpe, até mesmo poderia imputar alguma outra, mas mais facilmente de ver são essas. E também poderia falar da circunstância agravante de pena pelo fato do pai, de ser pai, né? Então ele é o ascendente dela. Não é bis in idem, não. Sabe por quê? Porque, primeiro, eu tenho o 121A, que é o feminicídio. Eu tenho a causa de aumento de pena que está prevista ali dentro do próprio tipo penal. E eu tenho uma circunstância que vai agravar essa pena, que é genérica, que está lá pelo motivo torpe ou fútil, sem nenhuma possibilidade de um encontro. Beleza? Por quê? Porque não tem choque entre eles. São dispositivos distintos, são situações diversas. E o fato dele ser ascendente, porque a violência doméstica não necessariamente precisa ser praticada com essa ascendência. Não vislumbro essa agravante do ECA, pelo menos no primeiro momento. Tudo bem? Quem perguntou aí foi o Arnóbio Lobo, acredito que seja isso. Vamos lá. Avançando na nossa temática, agora nós vamos analisar a questão do menino. Gêmeo, irmão gêmeo. A menina nós já vimos. E o menino, quando ele é vítima do pai? Nesse caso, eu posso falar de um crime de homicídio? Sim. Esse homicídio pode ser qualificado? Sim. Por qual motivo? Por qual situação? Por qual meio? Por que esse homicídio vai ser qualificado? Arnóbio Lobo, ligado Arnóbio Lobo, desculpa aí por falar, porque na realidade não consegue ter acento, né, no nosso Instagram, mas enfim, vamos lá, Arnóbio. Nesse caso agora do menino, que ele é a vítima do pai, nós falamos um homicídio qualificado, a vítima tem menos de 14 anos, isso já qualifica o delito. Agora a pergunta é, será que eu posso colocar ali um motivo torpe? Ou até mesmo motivo fútil? Será que essa qualificadora que a vítima tem menos de 14 anos é uma qualificadora que pode casar ali com motivo torpe ou fútil? Pode. Então eu posso falar em tese de um duplamente qualificado? Em tese sim, mas eu vou contar um segredinho para vocês e depois eu quero que vocês olhem isso aí, que é uma questão um pouquinho mais difícil. Veja bem, nesse caso aqui, concordem que nós temos uma circunstância agravante, uma causa de aumento de pena no próprio artigo 121 do Código Penal, em que aumenta 1/3 da pena quando a vítima tem menos de 14 anos. E aí vocês vão falar assim, pô, professor, e aí? E aí? Quando é que nós vamos casar essas situações? Imagine que eu tenho um homicídio que ele é em tese duplamente qualificado pelo motivo torpe e pela vítima ter menos de 14 anos.
Eu vou aplicar as duas? Eu poderia. Mas uma vai servir para qualificar e a outra vai servir como outra situação, o que pode inclusive ser como causa de aumento de pena. Então, para o menino, filho desse pai que o matou, e ele tem menos de 14 anos, nós podemos falar sim, em que o homicídio poderá ser qualificado por motivo torpe ou fútil, eventualmente, e ao invés de eu aplicar a qualificadora pelo fato de ele ter menos de 14 anos, eu aplico a majorante pelo fato de ele ter menos de 14 anos. Olha que situação interessantíssima. Então eu resolvo aumentar como causa de pena de um terço da pena desse crime, mantendo ele como qualificado em razão do motivo torpe. Conseguiram me compreender? Olha que questão que aprofunda a nossa temática. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha quando o menino for vítima? Não posso. Mas aí eu quero entrar numa jurisprudência que ficou consolidada aí pelo STF, que está no informativo, salvo me engano, 1167 ou 1168, eu vou conferir aqui, e a gente vai falar sobre esse julgado interessante, porque a gente acabou de falar de Maria da Penha. Então viram como é que a gente pode complicar às vezes uma questão e a gente às vezes vai colocar assim, puxa vida, eu vou só colocar aqui essa situação se for um caso em que eu preciso resolver falando num supetão. Isso aqui é um crime de homicídio. Esse aqui é um crime de feminicídio, entendeu? Então o mais interessante é a gente fazer com que a gente reflita sobre as questões. Poderia ter outras variações? Sim. Poderia ter outros pontos para a gente poder discutir? Sim. Mas essencialmente é vocês pensarem. Será que poderia aplicar isso? Será que poderia aplicar outra coisa? Como é que eu faria isso dentro dessas possibilidades que a gente pôs aqui nessa questão? Fechamos aqui. Quero falar agora sobre esse julgado da STF. Eu achei esse julgado muito interessante. Eu vou falar com vocês por quê. Olha o que ele está me contando. É o julgado que está no informativo de número 1167, que ele fala assim, olha, direitos e garantias fundamentais e igualdade de gênero, aplicação analógica da norma legal de direito processual penal para a questão de violência doméstica envolvendo gênero. O STF, ele falou uma coisa muito que estava sendo discutida e que vai gerar muito reflexo no mundo de concursos. E falou exatamente sobre a possibilidade, no mandado de injunção coletivo, julgado, a possibilidade de se aplicar a Lei Maria da Penha nas relações homoafetivas em que nós temos o homem como vítima, desde como seja subjugado ali. Então é possível aplicar a Lei Maria da Penha para as relações homoafetivas, por exemplo, pedindo uma medida protetiva de urgência, quando o homem, numa relação homoafetiva, ele é vítima. Puxa, mas que construção é essa, professor? Como é que foi feito isso aí? Foi um julgado do STF, através do mandado de injunção coletivo, em que ele reconheceu essa necessidade de dar uma igualdade de tratamentos nas situações envolvendo relações homoafetivas de homens, mas falou também dos travestis e transexuais femininos, para poder abranger essas medidas protetivas de urgência, essas situações em que a incidência da Lei Maria da Penha vai se materializar nesses tipos de relações. Meu povo, eu falei disso um dia em uma conferência, e aí o que eu vi é que o pensamento do concurseiro ele precisa ser um pensamento voltado a estudar para ele passar. Porque na conversa nós tivemos, ali era permitido, naquela conferência, nós tivemos muitos posicionamentos sobre a decisão do STF. E você quer que eu fale para vocês assim, no tete a tete? Meu povo, o concurseiro, ele se atém a aprender a matéria e a replicar essa matéria lá no caso concreto. É muito raro, e isso poderia acontecer no máximo numa prova oral, em que o examinador de fato ele pede sua opinião. Eu falei isso aqui uns lives nossas para trás aí, no próprio Café com o Delegado. Ou seja, o examinador, eu vou tomar um cafezinho aqui, fiquem todos convidados aí. O examinador, ele não está ligando, de fato, dar a sua opinião. Ele quer saber se você consegue se posicionar de acordo com o que a lei fala, de acordo com o que a jurisprudência fala, de acordo com o que a nossa majoritária, de acordo com o que a nossa Constituição fala e eventuais polêmicas
versando sobre críticas doutrinárias. Esse aqui, esse último ponto, menor ainda nos dias de hoje. Porque é uma verdade que os próprios julgados, os julgados da STJ e STF têm virado quase uma doutrina. Então a pergunta é, você quer polemizar ou você quer passar? Eu queria passar quando eu fui fazer concurso. Então a gente tem que entrar num circuito em que a gente repensa como estudar para concursos públicos. E isso é saber da seguinte forma, eu preciso entender como a minha jurisprudência está falando, mas sem polemizar a minha jurisprudência. E o que acontece? O que é polemizar? Eu vou ficar refletindo se ela está certa ou se ela está errada. Meu irmão, você precisa estudar de uma maneira muito eficaz para entender, por exemplo, nesse julgado que eu acabei de trazer aqui, que é num ponto em que você imagina o que o STF falou sobre medida protetiva de urgência, sobre Lei Maria da Penha. Bom dia ao nosso coordenador geral aí, Rafael, tomando café aqui com aula. Então, a gente precisa pensar se, de fato, a jurisprudência do STF, ela casa com o que a lei fala, e se não casa com o que a lei fala, eu vou ver qual é o ponto de polêmica, mas o ponto de polêmica é tão somente para eu saber o que minha prova precisa ouvir. Se eu concordo, se eu não concordo com o que essa decisão fala, não faz sentido para o seu examinador, que ele não está nem aí nesse ponto para você. Então eu vou tomar um cafezinho aqui com vocês também. É pensar que quando eu falo, por exemplo, das medidas protetivas de urgências numa lei da Maria da Penha, eu tenho que já pensar o seguinte, puxa vida, ali já fala de afastamento do agressor do lar, eu posso falar que vou tirar a arma de fogo desse sujeito, que ele não poderá fazer contato com essa mulher, vou fixar uma distância mínima entre esse homem e essa mulher, mas e agora? E pode ser entre dois homens, numa relação homoafetiva? Pode, porque o STF falou que pode. Então eu posso aplicar essa medida protetiva de urgência numa relação homoafetiva entre dois homens em que um é subjugado? Posso. Ah, mas e aí? Mas essa lei não foi feita para a mulher? Gente, a lei inicialmente estava falando de mulher, mas a interpretação da jurisprudência vem para isso mesmo. E eu vou ter que saber que isso vem através de um julgamento em mandado de injunção coletiva do STF. Então tragam os casos concretos para a vida de vocês. Não é possível que ninguém nunca ouviu falar de uma vizinha, de um vizinho que sofreu violência doméstica familiar ou quem for. E aí você vai começar a aplicar isso no seu caso concreto, porque você dinamiza seus estudos. Você, poxa, então deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse artigo 20 da Lei Maria da Penha. Faz toda a diferença. Então, antes de tudo, você precisa ter a disciplina mental para estudar. Estudar de maneira forte, constante, disciplinada, porque é isso que vai fazer você ser aprovado. Segundo, evitar polêmicas. Vem um estudo, vem um caso, vem uma situação que você precisa analisar, analise com olhos de um concurseiro. E o olho de um concurseiro é essencial que você tenha mente de concurseiro, você aprende ali para tratar do assunto e para passar na prova. Só isso. Aí eu não gosto tanto dessa matéria, eu também não gostava de um tanto de matéria que eu estudei para poder ser aprovado. E faz parte do jogo. Às vezes você não gosta nem das matérias, nem das disciplinas que você tem mais predileção. Tem um ponto ou outro dentro da disciplina que você gosta muito que você não vai gostar tanto. É igual matemática, né? Às vezes você vai gostar de uma parte da matemática, mas não vai gostar de geometria, por exemplo. Entendem? Então não quer dizer que a gente tem que gostar de tudo. Mas a gente tem que absorver o máximo de conteúdo de tudo. E essa é a ideia que tem que ficar para vocês. Nesse julgado importantíssimo do STF, em que a gente trabalhou a Lei Maria da Penha, primeiro a gente veio com um caso concreto hoje que eu achei fantástico. Quem não viu, volta e vê esse episódio. Eu acho que é bom para refletir sobre hipótese de homicídio, feminicídio, enfim, qualificadoras, majorantes, causas de aumento de pena, circunstância agravante, tudo isso. E agora nós viemos com esse caso do STF aqui, caso concreto, para a gente analisar como que foi o posicionamento da Corte nesse sentido. E aí a gente fecha com chave de ouro, pensando o seguinte, todo estudo a gente aprende? Sim. Toda forma de estudar diferenciada em que a gente vai encaixotar mais informação é relevante? Mas antes de tudo disciplina, todos os dias estudar. Todos os dias estudar. Você não pode negligenciar até você passar. E sempre pensar como eu vou otimizar o meu estudo para que eu seja aprovado o mais rápido possível. Beleza? E pensando no final, conte com a gente, porque a gente vai sempre estar aqui nessa vanguarda para a gente fazer o nosso melhor possível. Conte comigo também, que dentro da Dedicação Delta, no nosso Café com o Delegado, todas as terças e quintas-feiras que esse encontro marcado para vocês, para a gente falar de causos jurídicos, a gente vai falar de julgados do STJ, do STF, como fazer provas de concursos públicos para as carreiras policiais, e aqui a gente fazer o nosso melhor, porque de fato só um resultado importa, que é esse seu nome aí no Diário Oficial, bolachão no peito, beleza? Grande abraço a todos, tenham todos um bom dia
um excelente resto de semana e certamente a gente se vê na próxima quinta-feira. E hoje, nosso episódio 50, dá um like ali para nós, porque cada dia a gente faz uma batalha diferente. Grande abraço, gente. Até mais.